Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 147 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que esse momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 147. A sabedoria de Salomão. Leituras do dia. 1 Reis 3:4, 2 Crônicas 1, 1 Coríntios 13, Salmo 73. Leitura de 1 Reis 3. 1. E Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e os muros de Jerusalém em redor. 2. O povo, porém, sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se edificara a casa ao nome do Senhor. 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que sacrificava e queimava incenso sobre os altos. 4. E foi o rei a Gibeão, para lá sacrificar, porque aquele era o alto principal. E Salomão ofereceu sobre aquele altar 1000 holocaustos. 5. Estando Salomão em Gibeão, apareceu-lhe o Senhor de noite em sonhos, e disse-lhe Deus, pede que queres que eu te dê. 6. E disse Salomão, tu fizeste grande beneficência a teu servo Davi, meu pai, porque andou diante de ti em verdade, e em justiça, e em retidão de coração para contigo. E lhe guardaste esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda uma criança pequena, nem sei sair, nem entrar. 8. E teu servo está no meio do teu povo que tu elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. 9. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? 10. Esta palavra pareceu bem aos olhos do Senhor, porque Salomão pedirá esta coisa. 11. E disse-lhe Deus, porque pediste esta palavra e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. 12. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de nenhum houve semelhante a ti, nem depois se levantará outro. 13. E até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de sorte que, entre os reis, nenhum haverá como tu todos os teus dias. 14. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. 15. E Salomão despertou, e eis que era um sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e ofereceu holocaustos, e fez sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus servos. 16. Então, vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se apresentaram perante ele. 17. E disse uma mulher, ó meu senhor, eu e esta mulher morávamos na mesma casa, e eu dei à luz um filho, estando ela na mesma casa. 18. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois que eu dei à luz, também esta mulher deu à luz, e estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco, senão só nós 2 naquela casa. 19. E o filho desta mulher morreu de noite, porque se deitou sobre ele. 20. E levantou-se à meia-noite, e tomou meu filho do meu lado, quando a tua serva dormia, e o pôs no seu seio, e a seu filho morto pôs no meu seio. 21. E, levantando-me pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, considerando pela manhã, vi que não era meu filho, que eu tinha dado à luz. 22. Então,
Disse a outra mulher: Não, pois meu filho é o vivo, e teu filho o morto. Porém esta dizia: Não, pois teu filho é o morto, e o meu filho o vivo. E assim falavam perante o rei. 23. Então disse o rei: Uma diz: És que vive é meu filho, e o morto é teu filho. E outra diz: Não, pois o morto é teu filho, e o vivo é meu filho. 24. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram a espada perante o rei. 25. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma, metade a outra. 26. Então disse a mulher cujo filho era o vivo ao rei, porque as suas entranhas se moveram por seu filho Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e não o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu seja. Dividiu. 27. Então respondeu o rei e disse: Dai a este menino vivo e não o mateis, porque esta é sua mãe. 28. E todo Israel ouviu o juízo que o rei tinha julgado, e temeram ao rei, porque viram que havia sabedoria de Deus nele, para fazer justiça. Leitura de 1 Reis 4. 1. O rei Salomão foi, pois, rei sobre todo Israel. 2. E estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. 3. Elief e Aías, filhos de Cisa, eram escrivães. Josafá, filho de Ailude, era chanceler. 4. Benaia, filho de Joiada, era sobre o exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. 5. Azarias, filho de Natã, era sobre provedores. Zabude, filho de Natã, era oficial mor, amigo do rei. 6. E Aizar era mordomo, e Adoniram, filho de Abedeá, estava sobre o tributo. 7. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam de mantimentos ao rei e à sua casa. Cada um tinha que prover um mês no ano. 8. E estes são os seus nomes: Beur, na montanha de Efraim. 9. Ben-Dequer, em Macais, e em Saalbim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã. 10. Ben-Ezede, em Arubote, e este tinha Socó e toda a terra de Éfer. 11. Ben-Abinadab, em toda a região de Dor. Este tinha Tafate, filha de Salomão, por mulher. 12. Benaia, filho de Uquias, em Taanaque, e em Megido, e em toda Bet-Sean, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezeel, desde Bet-Se até Abel-Meolá, até além de Jocneão. 3. Ben-Geber, em Ramote de Gileade. Este tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, e tinha a região de Argobe, que está em Bazã, 60 grandes cidades com muros ferrolhos de bronze. 14. Aindabe, filho de Ido, em Maanaim. 15. Aimaás, em Naftali, e este também tomou a Basimate, filha de Salomão, por mulher. 16. Baaná, filho de Uzai, em Aser e Alote. 17. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. 18. Simei, filho de Elá, em Benjamim. 19. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e havia um só provedor naquela terra. 20. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está à beira-mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. 21. E Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. 22. Era, pois, provimento de Salomão, cada dia, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. 23. 10 bois gordos, e 20 boi de pasto, e 100 ovelhas, afora os veados, e cabras montesas, e corças, e aves cevadas. 24. Porque dominava sobre toda a região daquém do rio, desde Tifsa até Gaza, sobre todos os reis daquém do rio, e tinha paz de todos os lados em redor. 25. E Judá e Israel habitavam seguros, desde Dan até Berseba, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, por todos os dias de Salomão. 26. E tinha Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros, e 12.000 cavaleiros. 27. E os provedores proviam de mantimento, e tudo o que necessário era para o rei Salomão, e para todos os que chegavam à sua mesa, cada um no seu mês, não deixavam faltar coisa alguma. 28. E a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes traziam ao lugar onde estava cada provedor, segundo a sua ordem. 29.
E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. 30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. 31. E ele era mais sábio do que todos os homens, do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, e do que Calcol, e do que Dardã, filho de Maou, e correu a sua fama entre todas as nações em redor. 32. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. 33. E falou das árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. 34. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Leitura de 2 Crônicas 1. E Salomão, filho de Davi, foi fortalecido no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. 2. E falou Salomão a todo Israel, aos chefes de milhares e de centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes de todo Israel, cabeças das famílias. 3. E foi Salomão, e com ele toda aquela congregação, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, o servo do Senhor, tinha feito no deserto. 4. Mas a arca de Deus tinha Davi trazido de Quiriat-Jearim ao lugar que ele tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. 5. Também o altar de bronze que Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, tinha feito, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. 6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1.000 holocaustos. 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. 8. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. 9. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. 10. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? 11. Então, Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte de teus inimigos, nem tampouco pediste muitos dias, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te fiz rei. 12. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e bens e honra, quais não tiveram os reis que foram antes de ti, nem depois de te haverá tal. 13. Assim, Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. 14. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os pôs nas cidades dos carros, e junto ao rei, em Jerusalém. 15. E o rei tornou a prata e o ouro em Jerusalém como pedras, e os cedros, como os sicomoros que estão pelas campinas em abundância. 16. E traziam os cavalos para Salomão do Egito e de Coa. Os mercadores do rei os tomavam de Coa por certo preço. 17. E faziam subir e sair do Egito um carro por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150. E assim, por meio deles, para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria se fazia a exportação. Leitura de 1 Coríntios 13. 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. 5. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8. O amor nunca acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. 9. Porque, em parte, conhecemos, em parte,
profetizamos. 10. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 12. Porque, agora, vemos por espelho em enigma, mas, então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, mas, então, conhecerei como também sou conhecido. 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Leitura de Salmo 73. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. 2. Quanto a mim, quase que escorregaram os meus pés, pouco faltou para que os meus passos resvalassem. 3. Pois eu tinha inveja dos loucos, quando via a prosperidade dos ímpios. 4. Porque não há laços na sua morte, e o seu vigor é firme. 5. Não estão na fadiga como os outros homens, nem são afligidos como a gente. 6. Pelo que a soberba os cerca como um colar, a violência os cobre como um vestido. 7. Os seus olhos estão inchados de gordura, eles ultrapassam o desejo do seu coração. 8. Corrompem e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. 9. Põem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. 10. Pelo que seu povo volta aqui e bebe águas abundantes. 11. E dizem, como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? 12. Eis que estes são ímpios, e, todavia, sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. 13. Na verdade que tenho purificado em vão o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. 14. Pois todo dia fui afligido e castigado cada manhã. 15. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. 16. Quando pensei em saber isso, foi para mim muito doloroso. 17. Até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi o fim deles. 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios e tu os lanças em ruínas. 19. Como caem eles na desolação. Num momento perecem, ficam totalmente consumidos de terror. 20. Como sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando despertas, desprezarás a sua imagem. 21. Quando meu coração se amargurava e o meu espírito se comovia. 22. Estava eu embrutecido e não entendia. Era como um animal perante-te. 23. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentas pela minha mão direita. 24. Tu me guiarás com teu conselho e depois me receberás em glória. 25. Quem tenho no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. 27. Pois eis que os que se alongam desperecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, adulterando, se desviam de ti. 28. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para que eu possa anunciar todos os seus louvores. Pontos principais. 1 Reis 3:4. Deus aparece a Salomão em sonho em Gibeão e lhe diz, pede que queres que eu te dê. Salomão pede um coração entendido para julgar o povo. Deus se agrada do pedido e lhe concede sabedoria incomparável, além de riquezas e glória. O famoso julgamento de Salomão entre as duas prostitutas revela sua sabedoria divina. O capítulo 4 descreve a organização do reino, a paz, prosperidade e a extensão da sabedoria de Salomão. 2 Crônicas 1. Relato paralelo da oferta de Salomão em Gibeão e do pedido de sabedoria. Salomão reúne toda a congregação e oferece 1000 holocaustos. Deus aparece e lhe concede sabedoria, conhecimento, riquezas e honra. 1 Coríntios 13. O capítulo do amor. Paulo exalta a supremacia do amor sobre todos os dons espirituais. Sem amor, profecia, línguas, fé e até o martírio são nada. Descreve as características do amor. Sofredor, benigno, não invejoso, não se ensoberbece, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Profecias, línguas e ciência desaparecerão, mas o amor permanece. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Salmo 73. Salmo de Asaf, que lida com o problema da prosperidade dos ímpios. O salmista quase escorrega de inveja ao ver os ímpios prosperarem sem sofrimento.
Ele se pergunta se vale a pena ser justo. Mas, ao entrar no santuário de Deus, entende o fim dos ímpios. Eles estão em lugares escorregadios e serão destruídos. O salmista conclui: Quem tenho no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a sabedoria de Salomão pedida a Deus, o julgamento das duas prostitutas, a supremacia do amor, 1 Coríntios 13, e a perspectiva correta sobre a prosperidade dos ímpios, Salmo 73. Reflita. 1. Pede que queres que eu te dê. Deus colocou o universo à disposição de Salomão. Ele pediu sabedoria. Se Deus lhe fizesse essa pergunta hoje, qual seria a sua resposta? O que o seu coração mais deseja? 2. A sabedoria que vem de cima. Salomão reconheceu sua insuficiência. Sou criança pequena. A sabedoria começa com a humildade. Você tem reconhecido sua necessidade de sabedoria divina. 3. O julgamento de Salomão. O amor de uma mãe verdadeira foi revelado quando ela preferiu abrir mão do filho a vê-lo morto. A verdadeira sabedoria discerne o coração. Você tem buscado discernimento para além das aparências? 4. A prosperidade de Salomão. Deus deu a Salomão não apenas o que ele pediu, mas também o que não pediu, riquezas e glória. Quando buscamos primeiro o reino, as outras coisas são acrescentadas. Você tem buscado a Deus ou as bênçãos? 5. O amor é maior que os dons. 1 Coríntios 13, podemos ter dons espetaculares, mas se não tivermos amor, somos metal que soa. O que tem sido o motor da sua vida espiritual? Os dons ou o amor? 6. As características do amor. O amor é sofredor, benigno, não é invejoso, não se vangloria. Examine sua vida. Essas marcas têm caracterizado seu amor? Em qual dessas áreas você precisa crescer? 7. O amor nunca acaba. Dons cessarão, mas o amor permanecerá para sempre. Você está investindo no que é eterno? 8. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Mas o maior destes é o amor. A fé nos conecta a Deus. A esperança nos sustenta. O amor é a essência do próprio Deus. Você tem vivido na fé, na esperança e no amor? 9. A prosperidade dos ímpios. Salmo 73, o salmista quase tropeçou ao ver os ímpios prosperarem. Você já se sentiu assim? Acha que vale a pena ser justo? 10. Até que entrei no santuário de Deus. A perspectiva muda quando entramos na presença de Deus. Você tem levado suas dúvidas e angústias para o santuário, oração, palavra, adoração? 11. Quem tem eu no céu senão a ti? Esta é uma das mais belas declarações de amor a Deus. Deus é suficiente. Ele é a sua porção. Você pode dizer isso de coração? 12. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Quando as forças acabam, Deus permanece como fortaleza. Você tem encontrado sua força em Deus? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.